Então, muito boa noite a todos. Cá estamos nós, no lugar do costume, é uma quinta-feira desta vez. É uma honra estar mais uma vez a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque temos participantes de Moçambique, temos participantes de Espanha, Portugal, de Brasil, mais uma vez de Luxemburgo, de Macau, ou seja, dos 4 pontos do país. É uma satisfação enorme pelo Instituto EPAP poder divulgar temas tão diversificados, com temas que têm sido cada vez mais pedidos pela nossa audiência, não só terapeutas da fala. Ainda agora estava a comentar com a nossa ilustre convidada, a professora doutora Roberta Martinelli, que temos muitos profissionais de saúde, também de educação e pais, cuidadores, e este tema é de veras um tema que tem vindo a suscitar muitas dúvidas e não poderia ser mais apropriado para nós finalizarmos começarmos o ano e finalizarmos este mês. Relembrando aos participantes que estão connosco esta noite pela primeira vez, como é que funcionam os nossos webinars, o webinar do Instituto EPAP. Vocês receberam um e-mail com toda a descrição, mas devo-vos dizer que para acederem à plataforma vão ter que retomar a password, ou seja, pedir para uma nova password. Nessa plataforma do Instituto EPAP vão ter disponível esta gravação durante 30 dias, irão também ter alguns documentos, artigos disponibilizados pela professora doutora Roberta Martinelli, que é necessário para a certificação serem descarregados e estudados, neste caso, pelos alunos, ou seja, vocês têm 8 dias úteis para fazer o descarregamento desses documentos, terão 30 dias de acesso para rever a aula, mas apenas 8 dias para aceder a esses artigos. Porque este webinar, apesar de estarmos aqui hoje 1h30, 1 hora de apresentação pela nossa palestrante e depois meia hora de moderação de perguntas, vocês vão ter trabalho autónomo, em que implica a visualização de alguns vídeos dispostos pela professora e também esta leitura de artigos. Devo dizer que este certificado, como eu estava a dizer, só é recebido num prazo de 8 dias, não é automaticamente após o webinar. É um certificado que neste caso é certificado, passa a redundância pela DGERT. Devo dizer também que, mais uma vez, sempre que desejarem, poderão rever os restantes webinars que já ocorreram na plataforma, no YouTube do Instituto EPAP, onde poderão encontrar todas as informações alusivas também aos próximos cursos que nós vamos ter, aos próximos webinars e cursos do Instituto EPAP. O tema, como eu estava a dizer, não podia ser melhor falado, porque senão pela nossa ilustre mãe do freio lingual, peço desculpa se eu poderei assim chamar, porque quando falamos automaticamente nessa carinha que nós temos aí atrás dessa apresentação, só poderemos inevitavelmente associar à professora doutora Roberta Martinelli. É um prazer, já estive consigo em formações e nunca é demais, devo ressaltar que é das pessoas mais generosas que eu conheço, pronta sempre a ajudar, pronta para partilhar a sua paixão connosco em relação à motricidade orofacial e especificamente ao freio. É a criadora do teste da linguinha, que atualmente faz parte da lei na República Federativa do Brasil. Quem nos dera a nós, e sei que tem estado muito neste sentido, nos motivar para que isso também aconteça em Portugal. É fonoaudióloga clínica, é professora, é pesquisadora, é palestrante, é revisora de revistas, de periódicos, de vários artigos científicos e capítulos de livros, é graduada em fonoaudiologia, é especializada em motricidade orofacial pelo Cefac, é mestrada e doutorada em ciências pela Universidade de São Paulo, é coordenadora do setor de avaliação do freio lingual do Hospital de Santa Teresinha, foi também coordenadora do Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia de 2020 a 2022, representante do Brasil no International Committee of Frenulum Expansion e Revision nos Estados Unidos, e isto é só um pequenino exemplo do seu vastíssimo currículo, porque senão estaríamos aqui muito tempo a falar decididamente. Não imagina o prazer que é estar aqui hoje consigo, é sempre um prazer, mas mais hoje, porque eu sei que tem uma apresentação assim fabulosa para partilhar connosco, que é o seu bebê, sem dúvida alguma, e passo-lhe a palavra. Esteja à vontade, no que precisar, estarei aqui. Boa noite, Tânia.
Boa noite a todos os presentes. Eu já vejo que tem bastante gente, né? E que bom que esse tema desperta o interesse das pessoas. Eu acho que tem que despertar mesmo. Eu digo que durante muitos anos foi um tema que ficou de lado, desprezado pelas pessoas, as pessoas não se atentavam à importância desse tema, e que bom que de alguns anos para cá o interesse tem aumentado a cada dia e que nós estamos conseguindo melhorar a vida das pessoas, sejam bebês, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Então, hoje a gente sabe o quanto essa pequena estruturinha, essa pequena mucosa, prega mucosa, que a gente já sabe que não é tão pequena assim, que não é só ela sozinha mais, né? Que bom que os estudos estão mostrando muitas coisas interessantes para nós e que só vem agregar cada dia mais a importância de voltar o olhar para o frênulo lingual. E lembrar que nem tudo é frênulo lingual também, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como se diz aqui no Brasil, né? Então, nem tudo é frênulo, mas também muitas coisas podem ser frênulo. Então, a ideia de fazer esse webinar, e eu agradeço imensamente o convite do Adriano, do Instituto IEPAP, para estar aqui falando disso. A ideia foi do Adriano. Ele falou assim: nós ouvimos muitas coisas, será verdade ou não? Então, por que não fazer um webinar e resolver se é mito ou se é verdade? Provavelmente muitas das coisas que eu coloquei hoje, vocês já ouviram, ou de profissionais, ou de leigos, e aí nós vamos definir, será que é mito? Será que é verdade? Até onde eu posso acreditar, né? Então, a gente começa a nossa webinar hoje, eu vou compartilhar a tela. E vamos lá. Eu não lembro se eu agradeci a presença de todos, mas eu acho que eu agradeci. Se eu não agradeci, estou agradecendo novamente. É por conta de ter um número grande de pessoas que hoje nós estamos aqui, né? Que se não tivessem a participação de vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Então, vamos falar de freio lingual, mitos e verdades, para profissionais da saúde e talvez para algumas outras pessoas que tenham se interessado, né? Como é uma aula online, eu tenho que dizer que todo o conteúdo dessa aula, seja ele textual, gráfico ou de mídia digital, são de minha propriedade intelectual, exceto onde indicado em contrário. Então, vamos começar a pensar em algumas coisas, né? E eu digo assim, que nos últimos anos, os avanços tecnológicos, eles proporcionaram diversas facilidades para o nosso cotidiano. E uma dessas facilidades foi a internet, que cada vez mais está presente nos lares e nos dispositivos móveis. E esse avanço tecnológico, ele permitiu então o quê? O acesso rápido à informação. E aí, diante da velocidade dessa tecnologia da informação, nós atualmente precisamos ter muita clareza para ser capaz de filtrar o que são dados reais do que são dados falsos. E isso não é só na terapia de fala, não é só em freio lingual, é na vida.
né? Por isso que a gente tem hoje todas essas fake news que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E saber escolher aqueles dados que são realmente confiáveis. É uma coisa fácil? É uma coisa muito difícil. Mas para que a gente consiga escolher, uma das bases é o conhecimento. Então, a gente ter o conhecimento e a criticidade, né? Ser crítico em relação aos artigos, aos livros, aos capítulos de livros que nós lemos. Eu gosto muito da doutora Irene Marquesan, aliás, eu devo a ela uma grande parte daquilo que eu sei, né? E ela dizia sempre assim: cuidado, o papel aceita tudo. E é verdade, o papel aceita tudo. Cabe a nós definirmos aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. E outra coisa que nós temos também que levar em consideração é que não devemos confundir aquela pessoa que tem todas as informações sobre um assunto com um expert no assunto. Porque hoje a gente tem muitas pessoas passando informações, mas não tem a expertise no assunto. E isso é muito importante, principalmente em relação às questões do freio. Por quê? Porque é uma coisa mais, não digo recente, mas é um dos pontos mais controversos que a gente tem mais atualmente em relação à cavidade oral. E eu digo, eu gosto muito, muito, muito desta comparação, né? A pessoa que tem todas as informações, ela é como o pato. Então, o pato, ele sabe correr, ele sabe nadar e ele sabe voar. Mas ele não faz nada disso com maestria. Então, ele vai nadar pior do que o peixe. Por quê? O peixe é expert em nadar. Ele vai voar pior que a águia. Por quê? A águia é expert em voar, mas ele voa. E ele corre pior que o leopardo. O leopardo é expert em correr, mas ele corre. Então, o expert, ele se aprofunda em uma área de conhecimento e a domina, a ponto de exercer com plena competência o conhecimento que desenvolveu. E eu digo assim, quanto mais expert você se torna, mais humilde você é para reconhecer que não sabe tudo, né? Então, essa é a diferença. O expert, ele não fica apenas na visão geral, ele estuda para compreender cada detalhe. E muitas vezes, este detalhe não tem explicação. E ele vai ter que fazer todo um raciocínio para chegar à explicação, ou não, porque muitas vezes a gente não tem resposta. Então, o que eu quero deixar para vocês é que é muito importante selecionar uma fonte segura de informação, porque hoje a gente tem de tudo com a internet. E uma das formas é as pesquisas científicas. E aí, nós temos pesquisas boas e nós temos pesquisas que a gente fala mais fracas. Porém, se nós tivermos a base do conhecimento científico, nós conseguimos separar uma coisa da outra e levar em consideração aquilo que faz sentido para a gente. Então, vamos lá. Eu coloquei freio e frênulo de propósito mesmo,
né? Porque nós vamos ver qual é a terminologia. Nós vamos começar pela terminologia. Qual é a terminologia correta? É freio ou é frênulo, né? Qual é essa terminologia? Então, freio é uma prega mucosa que conecta duas estruturas, uma delas móvel. E frênulo é um pequeno freio, é o diminutivo de freio. Ambos os termos são usados em dicionários médicos, tanto um quanto outro. Nós temos áreas que utilizam mais freio e áreas que utilizam mais o termo frênulo. E aí a gente vai entender qual é o termo correto. Então, a nômina anatômica derivada do 6º e 7º Congresso Internacional de Anatomistas, isso lá em 1955 e 1960, definiu a forma correta como sendo frênulo lingual. Então, por isso que eu utilizo frênulo lingual. Mas se outra pessoa utilizar freio, está errado? Não, não está errado. Só não é a nômina anatômica correta. Porém, nós vamos entender, né? Então, eu soube que em Portugal se usa mais a terminologia freio. Às vezes eu vou tentar falar freio, mas normalmente isso já está tão arraigado em mim que eu utilizo o frênulo lingual, ok? Então, quando este frênulo limita os movimentos da língua, nós chamamos esta limitação de movimento da língua de anquiloglossia. E agora a gente vai começar a pensar, né? Então, se eu tenho anquiloglossia, vamos pensar na definição atual de anquiloglossia. Então, é uma anomalia oral congênita. Isso quer dizer, está presente ao nascimento. Que acontece quando restinhos de tecido embrionário que deveriam ter sofrido apoptose, que é a morte celular programada, lá durante o desenvolvimento embrionário, não sofrem essa apoptose total ou parcial, e esse tecido que fica embaixo da língua limita o movimento da língua. Então, esta é a definição mais atual de anquiloglossia, porque vocês vão encontrar muitas definições. Talvez por isso que nós não tenhamos ainda consensos, porque cada grupo de profissionais vê a anquiloglossia sob uma perspectiva diferente. Então, vamos lá. Vamos pensar nesta primeira informação que eu estou dando para vocês. Será que é mito ou será que é verdade que no recém-nascido o frênulo se posiciona desde o ápice até a base do processo alveolar mandibular? Então, vejam, alguns autores dizem que os bebês nascem com a fixação do frênulo no ápice. Quem trabalha com bebês sabe que não, que pode ser sim que tem essa fixação no ápice, mas essa fixação pode estar em outros locais também. Pode estar, é visível a partir do processo alveolar, que a gente chama de crista alveolar? Pode ser visível, mas pode não ser visível. Nós temos aí uma variação grande demais. Mas o que tem que ficar claro para vocês é que esta informação é um mito, né? Nem todos os bebês nascem com o frênulo fixado no ápice da língua. Aliás, é uma porcentagem pequena
comparado com o número de bebês que nascem. Gira aí em torno de 8 a 12%. Então, uma porcentagem pequena, né? Outra pergunta, será que é mito ou verdade que na medida em que ocorre o crescimento ósseo, o frênulo migra para a sua posição central? Então, a gente nasce com ele na ponta, vai tendo crescimento e ele vai migrar para o meio da língua, para a posição central. Será que é verdade ou que é mito? E hoje a gente sabe que é mito, que o frênulo, ele não vai mudar o ponto de fixação dele, nem na língua e nem no assoalho da boca. Então, se nasce com o frênulo fixado no ápice, ele vai continuar no ápice para o resto da vida. Se nasce com o frênulo fixado no terço médio, ele vai continuar no terço médio para o resto da vida. Se nasce com o frênulo fixado entre o terço médio e o ápice, ele vai continuar assim para o resto da vida. Então, ele não muda à medida do crescimento. E aí que vem uma outra informação, que é a questão do crescimento da língua. A língua não cresce para frente só. A língua cresce para frente, cresce dos lados, cresce para cima, cresce para baixo, cresce para trás. Então, ela cresce em todas as dimensões. Por isso que isso é um mito, né? Então, isso a gente também tem que levar em consideração, porque muitas pessoas falam, não precisa fazer intervenção nenhuma. Por quê? Porque ele vai evoluir, ele vai lá, ele vai para o meio da língua. Não vai para o meio da língua. Outra pergunta, será que é mito ou será que é verdade? Que o diagnóstico não deve ser feito antes dos 5 anos, pois o frênulo pode alongar ou sofrer ruptura espontânea. Será que esta informação é mito ou é verdade? Eu digo para vocês, é mito. E como a gente sabe disso? É muito interessante, e isso eu tenho que contar para vocês, quando eu comecei a estudar, e eu estava na universidade, eu encontrei uma pessoa, ela falou, qual vai ser o tema do seu mestrado? Eu falei, vai ser frênulo lingual. Ela disse assim, nossa, mas o frênulo, o que você vai estudar do frênulo? Porque o que a gente sabe hoje é que o frênulo involui e que ele pode ser alongado com exercícios. O que você quer provar? Né? E aí eu falava assim, nossa, então vejam, mesmo nos tempos atuais, nós temos ainda profissionais que teimam em dizer isso. E aí, pasmem vocês, eu fui para a literatura e não encontrei estudos que refutassem essa informação. E aí nós resolvemos então fazer um estudo histológico, onde a gente analisou o frênulo lingual de crianças com anquiloglossia. E aí o que nós vimos? A constituição histológica do frênulo na anquiloglossia é diferente dos frênulos que nós consideramos normais. Por quê? Porque na anquiloglossia eu tenho fibras musculares entrelaçadas na membrana mucosa, alta concentração de colágeno do tipo 1, aquele que está presente em ligamentos e tendões, que é altamente resistente à tração, e as fibras elásticas estão agrupadas em feixes próximas ao epitélio de revestimento, quando elas deveriam estar esparsas e longe do epitélio de revestimento. Então, a constituição histológica do frênulo lingual na anquiloglossia não permite que ele se alongue por meio de exercícios.
Ah, e sofrer ruptura espontânea? Espontânea, nem tanto, vai ter que passar alguma coisa. Às vezes passa a unha, às vezes um objeto, e aí, como muitos frenos estão muito esticados, a hora que você passa, rompe. Mas não quer dizer que seja uma ruptura espontânea, teve algo que levou a. E esse, será que é mito ou é verdade? É fácil avaliar o frênulo lingual. Eu digo para vocês, para mim, isso é um mito, porque não é fácil avaliar o freno. O que é fácil? Aquilo que é muito gritante. Então, se eu tenho o frênulo fixado no ápice da língua, mais curto, e no assoalho da boca, visível a partir da crista, esse ok. Esse não precisa de nada, eu já estou vendo que a língua não consegue se movimentar. Mas será que o frênulo, só este frênulo vai impactar no movimento da língua? E muitas vezes, o que a gente vê é que a variação morfológica do frênulo é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue, às vezes, nem classificar. A gente tem que descrever e não classificar. Então, avaliar o frênulo, para mim, não é fácil. Precisa muito conhecimento, principalmente da anatomofisiologia da língua. Por quê? Porque o frênulo ele vai limitar o movimento da língua. E quem faz os movimentos da língua é a musculatura da língua. Então, a gente tem que saber, tem que entender de musculatura de língua para saber se um músculo está limitado na função e se ele está limitado na função, qual músculo está assumindo aquela função junto com ele. Então, precisa ter muito conhecimento para chegar nas questões funcionais. Porque frênulo, nós temos as questões anatômicas e nós temos as questões funcionais. E esse, será que é mito ou é verdade? Para avaliar o frênulo, é só ver se o paciente consegue colocar a língua para fora da boca. Eu digo para vocês, isso é mito. Então, vamos pensar. Colocar a língua para fora da boca serve para qual função da língua? Porque a língua tem várias funções. Eu preciso colocar a língua para fora para falar, para sugar, para mastigar, para deglutir? Não. Mas eu preciso desta língua elevada para fazer as funções corretamente. Quais funções? Sugar, deglutir, mastigar, falar. Então, vejam, o fato do paciente conseguir colocar a língua para fora não quer dizer que esta língua está movimentando corretamente. Por quê? Porque língua para fora não participa de nenhuma função da língua. E uma vez eu discuti com um profissional, eu fiz um encaminhamento de uma paciente, e ele era um cirurgião, e ele chegou e falou assim, nossa, põe a língua para fora. Olha, ela está pondo a língua para fora. Não tem que fazer a cirurgia, porque ela consegue colocar a língua para fora. E eu falei, verdade, só o fato dela colocar a língua para fora tá ok, mas você já viu ela comendo? Você já viu ela engolindo?
Você já viu ela falando que é neste sentido que a gente precisa dizer se é importante ou não. E também são características muito individuais o impacto que o frênulo tem nessas funções. Muito bem. Será que é mito ou verdade? Todos os pacientes com língua presa têm a ponta da língua em formato de coração. Será que é mito ou será que é verdade? É mito. Alguns têm a ponta da língua em formato de coração. Outros podem não ter o formato de coração. Tudo vai depender de como a língua se adapta a determinadas situações e de como esse frênulo está fixado nesta língua. Então, cuidado, procurar forma de coração para chegar a diagnóstico de alteração do frênulo e limitação do movimento da língua é uma informação muito rasa, muito rasa. Eu tenho muitos pacientes com limitação dos movimentos da língua causada pelo frênulo lingual e que não têm a ponta da língua em formato de coração. Outra questão, será que é mito ou será que é verdade? Que no recém-nascido, a língua no repouso posiciona-se entre os rodetes gengivais, preenchendo o espaço que futuramente será ocupado pelos dentes. Será que é mito ou será que é verdade? E eu digo para vocês, é mito, né? Então, desde que nasce, o bebê tem condições de acoplar a língua ao palato. E este acoplamento da língua ao palato é muito importante porque ajuda na expansão da maxila, ajuda a manutenção da respiração oral, da respiração nasal, desculpa. Então vejam, o posicionamento da língua ele é super importante. E nós vemos, e nós temos já estudos mostrando que os bebês ficam com a linguinha acoplada ao palato, já logo depois do nascimento. E que este posicionamento, ele é muito importante, tanto para a expansão da maxila, quanto para a manutenção da respiração nasal. Outra questão, será que é mito ou será que é verdade? Que todos os bebês com língua presa não conseguem mamar. Esse é difícil, né? Mas eu vou dizer para vocês que é mito. Porque o mamar engloba uma série de aspectos que não só a língua. A língua é importante, né? Se eu tenho uma língua presa, vai dificultar? Pode dificultar, porque eu tenho outras variáveis a considerar. Eu tenho o palato do bebê, eu tenho o tipo de mamilo, eu tenho o fluxo de leite da mãe. E assim vai. Eu tenho a posição que esse bebê mama, eu tenho as condições clínicas desse bebê, né? Então, dizer que todos os bebês com língua presa não conseguem mamar é mito. Eu tenho bebês com língua presa que mamam. Qual é a diferença? Esses bebês com língua presa que mamam, e eu tenho muitos que mamam, eles se cansam para mamar. E nem todos os bebês com língua presa
vão ter todo o pacote de dificuldade de amamentação. Isso precisa ficar claro. Agora, esse bebê tem uma característica que que eu posso dizer que é mais ligado ao frênulo, que é o cansaço para mamar. E por que isso? Por que o bebê se cansa para mamar? Porque a língua dos bebês, ela tem uma quantidade maior de fibras musculares do tipo 2, que fazem movimentos rápidos, porém são menos resistentes à fadiga. Se eu tenho um frênulo segurando o movimento da língua, eu tenho resistência, esse frênulo faz resistência ao movimento, e esses bebês se cansam para mamar. Então, eles param de mamar, não porque eles estão saciados, mas porque eles estão cansados. E esse, será que é mito ou será que é verdade? A anquiloglossia causa atraso na fala. Será? Né? E eu digo para vocês, é mito. A anquiloglossia, ela não vai causar atraso na fala. Qual o impacto da anquiloglossia na fala? É na maneira como o paciente vai produzir determinados sons da fala. E normalmente não é no começo, quando a fala está começando por volta de 1 ano. É no final da aquisição de fala, nos sons mais refinados, no lã, no rã e grupo com lã e rã. É o que mais a gente vê o impacto. Pode ter um ceceio? Pode ter um ceceio pela língua baixa, mas não é comum, né, ser a culpa só do frênulo, esse tipo de alteração. Mas as distorções, isso quer dizer, eu vou tentar produzir aquele som, eu sei que aquele som existe, mas eu faço com um movimento diferente de língua porque a ponta da minha língua está presa. Isso se chama distorção. As distorções é que estão mais ligadas às alterações do freno, e não atraso, e não omissão, e não troca. Né? São as distorções que estão mais ligadas. E aí, vamos lá. Agora nós estamos entrando em algumas questões um pouquinho mais complicadas, né? Será que é mito ou será que é verdade que a anquiloglossia causa torcicolo congênito? E eu vou dizer para vocês que até o momento é mito. Então, o que se sabe sobre torcicolo congênito é que o torcicolo congênito, ele é posicional, ele é de posição, né? Então, o bebê ficou numa determinada posição que leva ao torcicolo congênito. E aí, algumas pessoas têm dito assim, então, ele tem torcicolo congênito porque ele suga e deglute no útero da mãe. Então, ele está mexendo com uma musculatura que vai mais de um lado do que do outro, que vai levar ao torcicolo congênito. Não. A sucção e a deglutição que nós temos dentro do útero da mãe não é igual que nós temos fora. Dentro do útero não se cria pressão. É líquido, é meio líquido. Não tem que ter pressão para retirada de nada, de nenhum alimento. Então, a sucção e a deglutição são totalmente diferentes de quando o bebê nasce. Então, a maneira como ele faz
não grava na musculatura. Por quê? Porque não tem esforço. Não tem esforço. E se a anquiloglossia causasse torcicolo congênito, a maioria dos bebês com anquiloglossia teriam torcicolo congênito. Isso não é verdade. Então, a gente precisa começar a pensar se realmente isso faz sentido. Por que eu digo isso? Eu tenho recebido muitas mães para 7ª, 8ª, 9ª opinião, se faz ou não a cirurgia, porque o bebê tem torcicolo congênito e estão associando o torcicolo congênito com língua presa. E aí você faz o exame, não tem língua presa, não tem anquiloglossia, não tem alteração. Então, a gente precisa ter bom senso, né? Então, isso pode ser que daqui a um tempo alguém consiga comprovar? Pode ser, mas até o momento não existe comprovação científica disso. Essa é uma outra questão. Será que é mito ou é verdade de que a anquiloglossia causa atraso motor? E aí eu vou dizer para vocês, é mito. Ah, mas a língua tem o eixo e tem a ver e se relaciona com tudo no corpo. Ok, ela se relaciona mesmo, mas ela não vai causar um atraso motor. Porque se ela causasse um atraso motor, todos os bebês com anquiloglossia teriam um atraso motor. Isso não é verdade. Então, assim, o raciocínio ele tem que ser em cima daquilo que faz sentido, né? Ah, então, se eu não movimento a língua, eu não vou andar? E os casos que a pessoa não tem língua e anda? Anda. Aí tem problema para andar? Não. Então, vamos começar a ampliar o nosso olhar e não deixar ele muito focadinho assim, porque não é assim. Outra pergunta, será que é mito ou será que é verdade? Que as alterações funcionais tendem a diminuir com o tempo e com o crescimento oral. E eu vou dizer para vocês, é mito. As alterações funcionais, elas não vão diminuir com o tempo. A língua, ela vai se adaptar às condições. Só que a língua é uma estrutura muito importante. Por isso que ela está na entrada do sistema respiratório e gastrointestinal. Porque ela tem que estar bem posicionada para eu ter uma respiração boa e para eu ter uma alimentação boa. E para eu falar. Então, vejam, eu não vou deixar de mastigar porque eu tenho língua presa. Mas eu vou mastigar com adaptações. Eu não vou deixar de engolir porque eu tenho língua presa. Mas eu vou engolir com adaptações. Eu não vou deixar de falar porque eu tenho língua presa. Mas eu vou falar com adaptações. Então, saber identificar estas adaptações é que é importante. Então, muitas vezes, eu recebi uma vez, eu discuti, na verdade, com um profissional da área da odontologia e eu disse que havia compensações, havia adaptações. E esse profissional me disse assim, mas eu faço avaliação de fala e não vejo alteração de fala. E aí eu digo assim, qual a sua formação em fala? Porque a formação para avaliar fala, ela é muito extensa na área
de linguística, fonética, fonologia. Isso não tem no currículo da odontologia. Então, quem faz esse diagnóstico normalmente é o terapeuta da fala, é o fonoaudiólogo aqui no Brasil, é o logopeda na Espanha. Então, vejam, são áreas de atuação que precisam trabalhar juntas. Porém, esses profissionais têm que ter conhecimento e têm que justificar o que a indicação cirúrgica ou a indicação da limitação do movimento da língua com coerência. Por isso que tem que ter muito conhecimento de anatomofisiologia da língua. Não dá para pensar em frênulo se não tiver conhecimento da anatomofisiologia da língua. Muito bem. Outra pergunta. Será que é mito ou verdade que a inspeção visual possibilita o diagnóstico da limitação dos movimentos da língua? Será que possibilita eu só olhar? Eu digo não. Os movimentos da língua, eles têm que ser avaliados. E eu não digo os movimentos isolados, eles também. Mas a língua tem que ser avaliada nos seus movimentos durante as funções. Isso é importante. Que aí nós vamos ver, existe ou não adaptação, compensação. E é isso que a gente precisa entender. Muito bem. Aí, outro. Será que é mito ou é verdade que o frênulo pode ser funcional? E aí eu vou dizer para vocês, é mito. O frênulo não se movimenta. O frênulo não tem função depois do nascimento. A função do frênulo é no período embrionário, quando houve a separação da língua do assoalho da boca, ele foi originado e ele direciona o crescimento da língua no período embrionário. Depois do nascimento, ele é vestigial, embora ele ainda possa ser visto. Então, quem tem função é a língua e não o frênulo. Então, eu não digo frênulo funcional quando o paciente consegue fazer as coisas. Não. Eu digo, a língua tem movimento e ela vai ter. Como está esse movimento? Com adaptação? Com compensação? Como é que está este movimento? Muito bem. Será que é mito ou que é verdade que a cirurgia é só um pique? Vou dizer para vocês que é mito. Eu gosto de colocar pique, tudo com letra maiúscula, que o cirurgião que trabalha comigo, ele diz assim, que pique é potencial intenso de complicação. Então, assim, é uma cirurgia simples, de baixo risco, mas é uma cirurgia. O cirurgião, ele tem que ter treinamento, ele tem que ter destreza para fazer essa cirurgia. Ele tem que ter conhecimento, tanto da língua quanto do assoalho da boca, e saber o que ele vai cortar. Por quê? Porque eu tenho uma anatomia ali perigosa, porque dos lados do frênulo, na parte ventral da língua, eu tenho as veias linguais.
Eu tenho nervo lingual um pouquinho mais profundo. Hoje a gente sabe que o nervo lingual tem vários caminhos. Eu tenho vasinhos todos pelas laterais do frênulo. Então, eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento. Isso é da fono? Não, isso é do cirurgião. Mas dizer que a cirurgia é só um pique? Não, não é só um pique. Outra coisa que a gente tem que ver. A cirurgia com laser é melhor? Será que isso é mito ou isso é verdade? E eu vou dizer para vocês que é mito. Eu tenho excelentes cirurgiões que fazem cirurgia com laser, mas eu tenho cirurgias com laser que não ficam boas. Eu tenho excelentes cirurgiões que fazem cirurgia com tesoura ou com lâmina de bisturi. E eu tenho cirurgias que não ficam boas. Então, assim, qual a vantagem do laser? Não sangra. Mas tem que saber manipular. Tem que saber a relação luz-tecido. Tem que saber o quanto de calor se coloca. Por quê? Porque eu tenho muitas estruturas adjacentes que podem ser carbonizadas se eu usar inadequadamente. Então, vejam, e hoje a gente não tem evidência de que existe uma técnica melhor do que a outra. Que com laser é melhor do que tesoura é melhor que laser é melhor que bisturi e vice-versa. Não existe comprovação de que existe uma técnica melhor do que a outra. O que existe, e é importante a gente saber, quem está atrás da técnica. Porque quem está atrás da técnica é a pessoa que vai dominar essa técnica e que vai fazer corretamente ou não. E ela tem que saber muito, né? Então, não é a técnica em si, mas quem está atrás da técnica. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta difícil. Será que é mito ou verdade de que é importante massagear a ferida após o procedimento cirúrgico, como vocês estão vendo aí? Eu coloquei o vídeo porque esse vídeo é da internet. E eu vou dizer para vocês. É mito. Eu sempre faço essa pergunta. Quando vocês se cortam, vocês vão lá e ficam fazendo massagem na ferida? Não. Por quê? Que dói, né? Então, o que nós temos visto? Vocês não vão ver bebê sendo manipulado na ferida sem chorar. Por quê? Porque incomoda. E aí, o que muitos casos estão aparecendo? De aversão oral. Por quê? Porque ele não tem um engrama de coisa boa, de sensação boa na cavidade oral. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a boquinha do bebê. Quem participa das minhas aulas sabe que eu falo assim, que a boca do bebê é sagrada. Cuidado com esse excesso de manipulação na cavidade oral. O bebê é sensorial, ele é muito sensorial. A mesma coisa que a gente consegue perceber com a ponta dos dedos, a gente consegue perceber com a língua. Então, ela é altamente sensorial. O que nós estamos dando de informação para esses bebês? E agora, recentemente, no final do ano, saiu um artigo onde os pesquisadores analisaram bebês que foram submetidos à cirurgia e fizeram massagem e bebês que fizeram a cirurgia e não foi feita massagem. E não existe diferença na cicatrização.
Então, se não existe diferença, por que você vai fazer? Então, fica aí para pensar, né? A evidência que a gente tem hoje é que não se manipula a ferida. E mais, eu vou além. O processo de cicatrização, ele não diz respeito ao terapeuta de fala. O terapeuta de fala não sabe de cicatrização. Então, cuidado. Eu não sei como é em outros lugares, mas aqui no Brasil, nós não temos formação para manipular feridas cirúrgicas. Eu não sei no resto do mundo como é, mas no Brasil não. A gente não tem formação. A gente não sabe o que tem que fazer. Então, cuidado, né? Porque o terapeuta da fala, o fonoaudiólogo, o logopeda, ele não tem formação para manipulação de feridas. Muito bem. E este aqui? E esta pergunta? Será que é um mito ou será que é uma verdade? É um conjunto de características que leva ao diagnóstico da limitação do movimento da língua causada pelo frênulo lingual. E eu digo para vocês, desta noite é a única verdade, né? Para se chegar ao diagnóstico da limitação dos movimentos da língua, eu preciso de um conjunto de características. Eu não posso fazer diagnóstico só pela fenda, não posso fazer diagnóstico só pela língua baixa, não posso fazer diagnóstico só pela dificuldade de amamentação. Eu tenho que ter um conjunto de características anatômicas e funcionais que me levem à hipótese ou que me levem à conclusão de que existe a limitação dos movimentos da língua. Isso é muito importante. Então, para a gente finalizar, é muito importante que os profissionais de saúde mantenham uma rede de informações confiável e atualizada, para passarem orientações adequadas às famílias com relação ao frênulo lingual e à anquiloglossia. Isso é muito importante, porque o que nós estamos fazendo com as famílias, eu digo assim, é desumano. Um fala uma coisa, outro fala outra, a família fica totalmente sem saber o que fazer, né? Então, dar essas orientações adequadas é muito importante, possibilitando que os pais tenham segurança para uma tomada de decisão a partir de um diagnóstico bem feito. Então, isso é importante, ter um diagnóstico bem feito. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente ao Adriano e ao Antônio pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Então, é o meu agradecimento especial e agradecer também a atenção de todos. Espero aí que eu tenha correspondido à expectativa de vocês. Agora eu vou parar de compartilhar para a gente ver se tem alguma pergunta ou se eu fui clara e não tem pergunta, ou se eu fui muito polêmica e vai ter discussão. Queremos tudo. Se é para escolher, queremos tudo. Antes de mais, em nome do Instituto EPAP, muito obrigada pela brilhante apresentação, por a forma leve de tratar um assunto delicado. E sobretudo conseguir chegar a tanta gente, que eu vou recebendo aqui algum feedback de algumas colegas de profissão e não só, e agradecer imenso o facto de ter utilizado uma linguagem muito acessível e ter fornecido informações muito importantes. E temos efetivamente, doutora Roberta, aqui algumas questões que eu passo a colocar. A SOS Mamã pergunta, agradece pelo webinar fantástico e pergunta como se pode lidar, como se deve lidar com a negação do pediatra quando temos a certeza na avaliação do freio. Difícil. Mas eu digo assim, eu sou muito tranquila, eu não tenho problema com pediatras.
trabalho com pediatras, inclusive, no meu hospital. Mas, às vezes, eu tenho que fazer um diagnóstico de uma pessoa que não é da minha cidade e vai voltar para a cidade dela. E, normalmente, eu faço um relatório explicando tudo que eu avaliei, mostrando. E eu já tive pediatras que disseram, não é isso, não precisa fazer. E essa pessoa, a família, me liga e diz assim, olha, Roberto, nós passamos pelo pediatra e ele falou que não precisa fazer. Eu digo assim, olha, mãe, a decisão é sua. A decisão não é do pediatra e nem minha. O filho é seu. Quem está passando as dificuldades é você. E diga para ele, como ele diz, que não precisa fazer, para ele resolver as suas dificuldades. Porque se ele é capaz de dizer que não precisa fazer o procedimento, ele é capaz também de resolver o problema. Eu sou muito clara. A partir do momento que a gente começa a devolver para o profissional o problema, ele vai parar e vai pensar se realmente não precisa. Foi assim que eu conquistei os médicos do meu hospital, os pediatras do meu hospital. Né? Eu digo que assim, o universo conspira, né? E eu tive um pediatra que a filhinha nasceu com língua presa, logo que eu comecei. E aí ele falava, imagina, não vai fazer nada. Eu falei, ok. Até que uma semana depois a mulher dele me procurou e disse assim, nós vamos fazer, porque eu não aguento mais. Nós vamos fazer. Fez e ficou maravilhoso. Aí o que aconteceu? Este pediatra veio entender o serviço, como funcionava, veio participar dos procedimentos cirúrgicos e hoje ele é o maior defensor da avaliação do frênulo. E é muito interessante, ele sabe fazer já a avaliação. E aí ele passa na minha sala, quando ele recebe o bebê, ele faz o exame da cavidade oral, ele passa na minha sala e ele fala assim, tem um bebê lá que você vai gostar. Porque ele acha que eu gosto de língua presa, né? Então ele fala assim, pode ir lá que tem um bebê que você vai gostar. Então, só que ele não dá alta para o bebê enquanto ele não tiver feito a avaliação do frênulo, porque é lei aqui, e ele é assim, aquele pediatra hoje parceiro, né? Ele não dá alta, ele olha, não fez o exame, não tem alta, enquanto não fizer o exame. Então, isso é conquistado, não é uma coisa fácil. Então, a gente tem que ir, eu sempre, quem assiste minhas aulas sabe, que é passinhos de formiguinhas. Sem dúvida. Doutora Roberta, temos aqui outra questão. No caso de um frênulo pós-cirurgia ficar fibroso, se essa situação pode ser revertida e caso faça de novo, como é que se faz para liberar este frênulo e ficar bem? Nossa, se eu soubesse a resposta, eu resolvia muitos problemas. Na verdade, a cicatrização, ela depende de uma série de aspectos, né? O que a gente vê? Normalmente, se você fez uma incisão um pouco mais profunda, a chance de fibrose é maior. Se você não cortou só a mucosa, cortou fibras musculares, a tendência de fibrose é maior. E a própria constituição da pessoa, ela pode ter tendência a uma cicatrização ruim. E isso tem que ser falado para a família. Aqui no meu serviço a gente fala, olha, pode acontecer. O que é importante? Vai ter um aspecto meio fibrótico, em alguns casos, pode ter. Só que nesses casos, a gente, aqui, pelo menos aqui no meu serviço, a gente espera a língua atuar livre, se a língua estiver atuando livremente, porque às vezes ela está presa mesmo. E
em torno de 3, 4 meses para mudar a configuração desse frênulo. E o que está acontecendo? Muitas pessoas têm indicado muito precocemente uma nova cirurgia e não espera a língua agir na nova movimentação dela. Então, qual é a minha sugestão? Não faça procedimento seguido, né? Então, às vezes eu tenho um aspecto que parece uma fibrose, e às vezes com a movimentação isso vai modificando. E tem casos que é fibrose mesmo. Se é fibrose e limita o movimento da língua, a gente tem que repensar, né? Se tem que fazer a segunda cirurgia. Mas eu posso ter fibrose e não necessariamente limitar o movimento da língua. Então, existe N possibilidades. Pena que eu não tenho a resposta toda, mas eu levanto as hipóteses. Outro participante que não se identificou pergunta quanto tempo após o tempo de cirurgia deve a criança retomar a terapia em caso de alteração do fonema L? Do frênulo? Sim, ou seja, após o tempo de cirurgia, a criança deve retomar a terapia porque tem uma alteração do fonema L. Fez a cirurgia e quer saber quando é que deve retomar. Criança, bebê, que idade? E que Não tipo sei. Porque é assim, bebê... É fonema L, por isso deve ser uma criança de 6... o fonema L depende da técnica cirúrgica. Por exemplo, se suturou, não dá para você trabalhar, porque vai ter dor para você manipular, né? Porque tem ponto. Se não tem ponto, você pode trabalhar imediatamente após o procedimento. Não tem problema. Aliás, é o ideal para trabalhar a fala imediatamente após, porque a língua está totalmente livre após o procedimento. É muito mais fácil você colocar o ponto articulatório correto do LAM. Okay. Temos aqui muitas questões relativamente a essa questão. Queria perguntar se uma criança, a Diana pergunta, queria colocar a questão sobre uma criança com anquiglossia terá necessariamente destrução dos sons L e R ou pode não apresentar alterações de fala ou apenas noutras funções orais? Depende do que ela chama de alteração. Então, o que acontece com o paciente quando ele tem uma alteração de frênulo? Por volta dos 6 meses de vida, eu começo a dissociação dos movimentos de língua e mandíbula, né? Porque daí eu começo a ter o balbucio e eu começo a introdução alimentar. Então, eu vou separando. Até o 6º mês, o bebê, ele tem movimento associado. O que a língua faz, a mandíbula faz. Tá? A partir do 6º mês, quando eu tenho o balbucio e a introdução alimentar, eu vou separando o movimento. Isso quer dizer, eu posso estabilizar a mandíbula, ó, lá, e trabalhar só com a língua, certo? Eu não preciso fazer lá. Eu posso trabalhar com a língua sozinha. O que acontece com os pacientes com língua presa? Eles não dissociam o movimento de língua e de mandíbula. Então, quem trabalha é a mandíbula e não a língua. E parece que ele está fazendo... Se a gente fizer uma análise auditiva, a gente vai dizer, nossa, está produzindo som. Mas não é essa análise que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a análise visual. Eu tenho que ver se quem está trabalhando é a língua ou se é a mandíbula. E muitas vezes o movimento da língua é um movimento que foge da produção correta do som. Então, a avaliação de fala ela tem que ser precisa. Não é só se eu estou ouvindo que está falando bem. Não sei se eu respondi se era isso. Mas a maioria dos pacientes com anquiloglossia não tem dissociação. Não estabiliza a mandíbula para a produção da fala. Temos aqui muita gente, temos aqui um colega a dizer que foi o melhor presente de aniversário, foi eu estar aqui consigo. A dizer que o Web Ribeiro, estamos à espera da fatia do bolo, não chega só a dizer que é o melhor presente.
E a colega Ana Souza pergunta, na sua opinião, o corte do freio logo após o nascimento, ou seja, ainda na maternidade, normalmente porque a amamentação não está a correr de forma positiva e existe perca de peso significativa, é ou não aconselhável? Lembro que normalmente na maternidade não há cirurgiões, diz ela. Depende, aqui no meu hospital existe cirurgião, né? E os casos severos, eles são submetidos à cirurgia antes da alta hospitalar ou na primeira semana. Mas a gente tem que lembrar que o bebê perder peso na primeira semana é normal, né? Ele ainda está na curva de perda de peso. E dificuldade de amamentação depende da dificuldade. Porque as dificuldades de amamentação, elas são muito recorrentes na primeira semana. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, às vezes, eu tenho um frênulo que é duvidoso e eu vou avaliar a amamentação e a amamentação está difícil, eu vou mandar para cirurgia desnecessária, às vezes. Por quê? Porque é esperado que eu tenha esse padrão, por isso que eu tenho que ter o manejo do aleitamento materno em alguns pacientes. Respondi? Eu penso que sim, pelo menos a colega já nos vai dar aqui o feedback. Temos aqui um participante que diz que já fez 3 cirurgias e fibrosou sempre, uma em bebê e 2 em adultos, mas que não teve qualquer alteração nas funções orais. Pronto, penso que seja só um comentário. Teria que ver, mas lembra que eu falei que pode ter e ter movimentação? Não, assim, não ter um impacto, porque a língua acaba se adaptando e muitas vezes ela acaba tendo uma movimentação esperada. O fato de ter a fibrose não quer dizer que vai limitar o movimento da língua, isso precisa ficar claro. Eu tenho várias cirurgias que acaba ficando um pouquinho de fibrose, mas sem comprometer a livre movimentação da parte anterior da língua, porque o que me interessa é a parte anterior da língua, que é a parte mais móvel e que é a parte que a gente utiliza para as funções. A Sofia coloca uma questão que diz, em relação ao acoplamento da língua no palato em descanso, acontece sempre ou pode por período estar mais baixa? Pode estar baixa. O que a gente espera? Que no repouso, e para a gente ver no repouso, o bebê tem que estar dormindo, se for em bebê. Porque se o bebê estiver acordado, a língua dele não vai ficar, dificilmente vai ficar acoplada. Por quê? Porque o bebê conhece o mundo pela boca. Então, a língua dele não para, ela está sempre em constante movimento ou função. Então, quando o bebê está dormindo, é que a gente vê o posicionamento correto da língua acoplada. Mas eu posso ter situações que essa língua não fique acoplada? Posso. Se é um bebê que usa sonda, talvez ele não acople a língua, fica mais difícil. Um bebê que foi entubado, um prematuro, um neurológico. Então, eu tenho várias situações que a língua não fica acoplada, fica mais difícil de ficar acoplada, mas isso não quer dizer que tem alteração de freno. Acho que é uma pergunta transversal a muita gente que está curiosa exatamente e precisa de algum esclarecimento, que se deve fazer intervenção antes e após a cirurgia, nomeadamente em crianças de idade escolar, e qual é o timing ideal para iniciar a intervenção pós-cirurgia? Antes, para mim, não faz sentido. O que se faz antes da cirurgia? A avaliação e não intervenção terapêutica nenhuma. Aí as pessoas falam assim, ai, não, mas a gente vai ensinar a língua a fazer o movimento. Movimento errado, porque a língua está presa. Então, eu vou engramar uma coisa, vou gravar uma coisa numa situação de língua presa, de língua que não está solta. Então, ela vai criar adaptação de alguma maneira. E às vezes a gente não vê, porque a gente não está olhando a língua toda. A gente olha a ponta, aquilo que é visível. Mas você não vê tudo. Então, eu particularmente acho que o procedimento
antes da cirurgia de avaliação, não de terapia. E a terapia depende da técnica cirúrgica utilizada. Se foi um laser, por exemplo, você pode atuar imediatamente após o procedimento cirúrgico. Eu vou falar o que eu faço. Eu trabalho direto na função. Então, se ele tem uma alteração de fala, eu vou trabalhar a fala. Se ele tem uma alteração de deglutição, eu vou trabalhar a deglutição. Eu vou aproveitar o pós já, que me permite que essa língua está totalmente liberada, porque depois a gente perde um pouquinho no processo de cicatrização, mas eu aproveito isso, né? Então, eu vou tirar movimento mandibular, vou estabilizar a mandíbula para que a língua trabalhe melhor. Então, eu trabalho direto na função, não trabalho com exercícios propriamente ditos, assim, isolados. Eu tenho aqui mais perguntas, mas agora quero ser eu a colocar uma. Até porque eu sinto na minha prática que, e eu acho que isso é transversal, quer na maternidade, ou seja, berçário, quer nas UCERs, nas UCINES, quer mesmo em contexto já em crianças mais crescidas, que é corta e já está apto para fazer tudo. Vai começar a mamar sozinho, vai começar a falar espontaneamente sozinho, como se de repente chegasse ali e, não é? Ou seja, infelizmente ainda há muitos profissionais de saúde que fazem tudo, avaliação, Mas, diagnóstico. Tânia, vou te falar, o bebê quando é só frênulo, você libera o bebezinho mesmo. Acabado de Você põe nascer. para mamar, ele mama, a grande maioria. O que que acontece? Tem bebê que ele vai ter um comportamento reativo maior. Então, às vezes, você coloca e ele não mama. Por isso que eu acho que é importante ter um profissional que entenda, acompanhando o procedimento cirúrgico. Aqui no hospital que eu trabalho é assim, eu acompanho todos os procedimentos cirúrgicos e eu intervenho, né? Tem caso que você coloca o bebê para mamar na mãe e ele realmente mama. Mama, você não precisa fazer nada, ele faz tudo. Porém, tem bebês que você tem que fazer o manejo, não tem como, né? Exato. Então, assim, não existe 100% de nada. Ah, não é para fazer. Ah, é para fazer. E não, vai depender do que cada indivíduo vai demonstrar. Agora, isso com bebês. Agora, crianças que já fizeram as funções, se você libera a língua, não, o que melhora espontâneo? Abertura de boca. Isso melhora, né? Então, abre mais a boca, por exemplo, para falar. Isso melhora espontaneamente. Agora, a produção do som da fala, não. Ele vai manter o padrão, porque é isso que está gravado. E você tem que mudar esse padrão. Então, para mim, não dá para não ter terapia de crianças depois que elas já têm as funções instaladas. Por quê? Porque ela já gravou o padrão muscular. Essas sim já gravaram. Diferente do bebê que não gravou ainda. Lembrando que lembra, né, da musculatura, para eu trabalhar com músculo, eu tenho que trabalhar para ele poder responder. E é em média 3 meses para esse músculo responder. Não é assim de um dia para o outro que acontece. E isso a gente não tem no bebê. Né? A não ser que seja aqueles bebês maiores, aí eu também vou ter. Pronto, né? era isso que eu lhe ia Bebês dizer, porque maiores. às vezes é exatamente isso. E outra questão ainda, que é o freio não, pode não ser só o motivo da dificuldade daquele bebê. Eu sou adepta que se deve fazer uma avaliação, não quer dizer que depois seja necessária a nossa intervenção, não é? Mas idealmente, porque pode haver outras situações associadas. Mas isso é super importante. O que está acontecendo hoje, Tânia? Tá com dificuldade para mamar? Fala que é língua presa. Isso. Fala que é freno. E não é. A amamentação é tão multifatorial que eu não posso dizer que toda criança que tem dificuldade tem língua presa, tem anquiloglossia. O frênulo é uma das possibilidades. Eu tenho uma gama imensa, né? Então,
este cuidado a gente tem que ter. E para dizer que é frênulo, tem que preencher uma série de requisitos para se chegar à conclusão de que é o frênulo, né? Então, eu vou associar a dificuldade da amamentação com o frênulo se eu tiver uma série de características, e não uma característica só. Sim, eu acho que isso em geral as pessoas muitas vezes, mesmo os mais pequeninos, deita a língua de fora e chega ali e corta, deve estar bom. E só por um bocadinho de vídeo ou só por um bocadinho de observação tiram-se muitas ilações, não é? Aquilo que nós temos falado e que infelizmente a criança depois vai arranjando compensações e as pessoas, as disfunções orais, eu acho que as pessoas ainda não estão muito sensibilizadas para, não sei qual é a sua opinião em relação a isso, mas ainda não estão muito sensibilizadas para as disfunções orais na amamentação, para desmames precoces, em função disso, não é? Não sei se quer falar algum aspecto sobre isso. Na verdade, existem muitas disfunções. O frênulo pode causar algumas disfunções? Pode, mas ele não é o único vilão, né, que pode causar as disfunções. O que eu tenho recebido, eu vou falar da minha experiência. Hoje eu recebo crianças do Brasil todo, mães desesperadas, que passaram por N profissionais e não melhoraram. O bebê não melhorou, né? E aí vem para a nona, sétima, oitava opinião, né? Eu sou sempre lá a última. E o que a gente vê muitas vezes é a culpa sendo colocada no frênulo quando não tem alteração de frênulo. E toda uma enxurrada de informação para essa mãe, atemorizando a mãe. Ah, então ele não vai conseguir fazer isso, vai fazer isso, vai fazer. Quem garante que não vai fazer? Vai fazer. Vai fazer com adaptações, mas vai fazer, né? E aí eu tenho pontuado muitas vezes. Eu falo, mãe, o caso do seu filho não é cirúrgico. Vamos ter que ver o que está acontecendo, mas esse caso não é frênulo, né? E muitas vezes elas saem aliviadas. E aí a gente faz e mostra. Cada consulta minha é em torno de 1h30, 2 horas. Porque é de amamentação, não tem como. É de fala, é difícil. Porque você tem que pegar várias amostras, vários momentos de tudo. Então, assim, os que são clássicos, ok, beleza, mas e os que não são? Esse é o problema. Eu sempre falo, a anquiloglossia ela tem dois lados. Um é o subdiagnóstico. Então, se eu tiver um subdiagnóstico, eu vou ter impacto nas funções em maior ou menor grau, mas eu vou ter, né? Porém, se eu tiver um sobrediagnóstico, eu vou ter cirurgias desnecessárias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a linha é tênue. E as colegas estamos a comentar, e acho que acaba por ser um bocadinho em todo o lado, não só em Portugal, em Espanha, no Brasil, que os bebés infelizmente às vezes têm alta, não é? Não têm esse apoio, nem a mãe nem o bebê, e acabam por termos aqui aquelas taxas de desmame precoce e abandonar a amamentação e colocar bicos de silicone e pronto. E depois já temos mais a sentir-se culpabilizadas, não precisamos também que os profissionais de saúde contribuam mais para essa, não é? Exatamente. Para esta culpa. Há aqui uma colega que pergunta que, na sua opinião, quem efetivamente deve fazer essa avaliação do frénulo, quem deve fazer a cirurgia? Olha, vários profissionais, eu digo assim, quem tem que fazer a cirurgia, quem sabe. Porque vários médico é apto, odonto em Portugal o odonto é médico, né? Odontopediatra é uma especialista É, de dentista, médico dentista. é. Então, assim, o médico, odonto, o cirurgião pediátrico, tem cirurgião plástico que faz. A questão é, eles estão aptos a fazer, mas eles sabem o que eles têm que fazer? Eles sabem cortar? Eles sabem até onde, eles sabem o impacto disso? Então, eu falo assim, quem é o melhor cirurgião? Quem sabe fazer. Quem é o melhor profissional para avaliar? Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado.
Quem trabalha com as funções orofaciais? Sucção, deglução, mastigação e fala. É o fonoaudiólogo, é o terapeuta da fala e é o logopeda. Então, existe outros profissionais que atuam diretamente nas funções? Pode haver, mas diretamente não. Só o fonoaudiólogo, logopeda, o terapeuta de fala. Eu acho que esse profissional é indispensável. Porque o olhar que esse profissional tem, nenhum outro profissional vai ter. Nenhum outro. E quem trabalha com a língua é o terapeuta da fala. Quem E estuda o antes sobre a língua. Quem sabe, porque assim, a gente pode fazer uma enquete. Eu sempre falo, assim, fala para mim de língua. Fala para os profissionais, fala para mim de língua. O que você sabe de língua? Não sabe. Por que não sabe? Tem muito terapeuta de fala que não sabe, um fonoaudiólogo que não sabe. Mas sabe mais do que os outros profissionais. Porque a língua é uma entidade à parte em termos de musculatura. Não é igual a musculatura do resto do corpo. Então, aí as pessoas falam, fisioterapeuta pode trabalhar? Depende. Fisioterapeuta está acostumado a trabalhar em musculatura estriada esquelética. Será que a língua é? Então, aí é uma aula que eu daria, assim, 8 horas, tranquilamente, só falando de musculatura de língua, porque não é fácil. Eu agora estava a ouvir falar e não posso deixar de comentar que uma das desvantagens, acho eu, das redes sociais e do internet e do Dr. Google é a quantidade de vídeos que nós encontramos com exercícios pós, não é? Nomeadamente a fisioterapia, agora ouvi estar a dizer, mas também de outras áreas, e muitas vezes a procura de mães desesperadas de fórmula chapa 5, o meu bebê teve isso, vou possivelmente reduplicar sem pensar que este plano é individualizado e não é bem aquela história que é como ao binaural, não faz bem, não faz mal, efetivamente pode fazer mal, não é? Sim. A gente tem, principalmente em bebês, para mim é uma grande preocupação, porque a questão sensorial no bebê ela é muito forte, né? O bebê conhece o mundo pela boca, ele tem as sensações e o bebê procura prazer. E às vezes ele encontra o quê? Dor, sofrimento, esforço e não o prazer que ele quer. Qual o impacto disso? Aí, por que nós temos aumentado tanto as recusas alimentares? Eu Porque ia qual dizer é a isso. experiência sensorial que esses bebês tiveram? Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. E as pessoas depois têm muito aquela ideia, vai melhorar com a introdução alimentar e não melhora nada, não é? Muito pelo Temos aqui, contrário, às vezes nós temos bebês com dificuldades ou que passaram por manipulações inadequadas e a mãe não consegue associar a recusa dele por qualquer coisa na boca, mas o que ele passou? Né? É sofrimento, o bebê quer prazer. Por que ele quer o peito da mãe? Porque ele sente prazer, ele sente saciedade, ele sente amor, ele sente cheiro de mãe, é para sentir coisa boa. Não é para sentir coisa ruim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente manipula cavidade oral de bebê. se não sabe, não mexe, é mais essa questão, não é? Encaminho para quem Exatamente. sabe. Há bocadinho falava na questão do laser e na questão da cirurgia mais tradicional. A maior parte das pessoas pergunta se envolver pontos, neste caso na cirurgia, quanto tempo será o ideal para reiniciar a terapia, a intervenção? Quanto tempo temos Se aqui? der ponto, vai Se der depender ponto. do cirurgião. O cirurgião é que tem que liberar. Normalmente, 15 dias já, se foi ponto reabsorvível, já não tem mais. Se tem que tirar, eles vão lá e tiram. Então, depois de 15 dias, ok. Nós temos um protocolo aqui no hospital, quando usa ponto, a gente trabalha, entra no 30º dia pós-cirurgia. A gente espera todo um processo, quando dá o ponto.
Mas isso é o protocolo daqui. Se está certo ou se está errado, a gente não sabe. Porque não tem, na verdade, estudos que falem, você vai usar X, você vai entrar com tantos dias. Mas quem tem que liberar para a terapia é o cirurgião. Porém, lembrando que fono não sabe de cicatrização. Não sabe de manipulação de ferida. A gente não trabalha com isso. A colega Adriana coloca aqui uma questão. A cirurgia mais tardia pode dificultar a recuperação das funções? Ela até fala aqui entre os 5 e 6 anos. A cirurgia mais tardia se pode... Dificultar a recuperação das funções orais. Vai estar comprometido. Agora, vai depender de uma série de coisas para isso aí melhorar, mas pode. Porque vai estar... A musculatura vai estar adaptada. E nem sempre essa adaptação é boa. Então, vai ter que tirar essa adaptação. E é árduo. Porém, é menos do que um adulto. O adulto, só por Deus. O adulto, quando vai para a cirurgia, a gente tem que dizer assim, não é garantia de que a gente deixe, se for fala, por exemplo, deixe a fala 100%, porque normalmente a gente não deixa, tá? É difícil tirar tudo de um adulto. Temos aqui uma Mas de pediatra. criança é difícil, porque precisa da conscientização dessa criança para modificar essa função, mas é mais fácil do que um adulto, por exemplo. Eu estava aqui a ver, temos aqui, eu vou-me arriscar a pronunciar erradamente, Nitschke Rolmari, acho eu, diz que é pediátrica e está encantada com a sua apresentação. Como eu estava a dizer, nós temos desde pediatras, odontopediatras, dentistas, terapeutas da fala, mães, conselheiras de aleitamento materno, consultoras de alimentação infantil, temos uma diversidade muito grande aqui connosco, com os nossos participantes. E a amamentação volta ao vir ao de cima, que eu acho que é um tema que ultimamente está muito em conversação por diferentes profissionais, e a colega de há bocadinho falava sobre a questão se essas alterações implicavam fissuras, alterações a nível do mamilo, se repensaria aqui esta questão da amamentação, de haver necessidade. Eu passo a falar no que ela refere exatamente. Ela diz, as realidades realmente são diferentes. Na maternidade onde trabalho, ou seja, a Ana Sousa, diz que não há cirurgiões e os pediatras não toleram percas de peso nas primeiras 48 horas superiores a 8%, pelo que é frequente a introdução de fórmula para a recuperação do peso. Estou a falar em situações em que a amamentação é difícil, para mães com dores e mamilos fissurados, apesar da correção da pega e do cansaço do recém-nascido. Portanto, mas com diagnóstico de alteração? Com anquiloglossia? Ela o que diz aqui é, portanto, alguns pediatras fazem o corte do freio, outros não, e a referência à cirurgia noutro hospital não é consistente. Depende muito de que o pediatra valoriza ou não o impacto do freio. É que eu acho que, no geral, nós não temos procedimentos uniformizados. Não, na verdade, no mundo não existe, não é? Num determinado lugar, não existe isso. Então, a ideia é que um dia a gente consiga padronizar isso, como é a triagem do ouvido, da orelhinha, né? Que a gente fala, o exame. Uhum. Não tem. E o que é difícil padronizar? Porque não existe alteração igual e não existe impacto igual no frênulo, porque o frênulo é individual. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter este conjunto e os profissionais têm que falar a mesma língua. Por isso que o trabalho em equipe, ele é importante na anquiloglossia, porque a anquiloglossia, ela é multidisciplinar, não tem como. Se não é o pediatra, se não é o neonatologista, é o pediatra, se não é o pediatra, é o terapeuta de fala, é a, como se diz mesmo, assessora de lactância, como que é? Sim, conselheira Conselheira de de... aleitamento materno. É esse, ou é a osteopatia, ou é a terapeuta crânio-sacral, ou é o enfermeiro, e aí vai.
Só que se a gente tem uma equipe, isso fica melhor, mas a gente tem que construir essa equipe. Não são realmente todos os hospitais que têm. Aliás, a grande maioria não tem. Né? E é isso que dificulta o trabalho. Por quê? Introduziu a fórmula, e o pediatra, a gente tem que ver o lado do pediatra. O pediatra, ele está vendo o quê? Ganho de peso. Porque ele tem que fazer esse bebê se manter. Então, assim, às vezes tentou, não conseguiu, a gente também tem que entender o lado do pediatra. Né? Mas será que o pediatra também não tem que entender o nosso lado? Que é assim, será que eu não consigo aumentar, ter esse ganho de peso se eu tiver um manejo adequado? Ou se eu tiver uma orientação? Ou se eu tiver uma cirurgia? Ou se eu tiver... E aí a gente vai abrindo o leque. Mas isso são questões de formação. E isso existe no mundo todo. Essa briga, né? Essa discussão, faz, não faz, é bom, não é bom. A partir do momento que algum começa a fazer e vê o resultado, você vai trazendo os outros. Porque eles vão vendo o resultado. Só que o resultado tem que ser bom. Porque tem casos que você faz e a pessoa não sabe fazer, o resultado é ruim. Então, assim, tem que ter formação, tem que ter conhecimento, tem que ter prática, como é no resto das coisas. Só que a gente ainda tem muita controvérsia nas questões da anquiloglossia, porque existem diferentes definições, existem diferentes formas de avaliar e existem diferentes classificações. Enquanto a gente não padronizar isso, a gente vai ter esse tipo de dificuldade mesmo. Ela tem razão quando ela fala. Eu acho que trabalhando no Serviço Nacional de Saúde, no serviço público, aquilo que está a acontecer cada vez mais é, a maior parte dos bebês sai passado 48 horas ou 72 horas, sem a amamentação devidamente orientada, e as mães ou procuram no privado ajuda, quem pode, não é? Seja de que natureza seja, e em geral ainda há muito cultivo do leite fórmula, é mais prático, é o biberon, e as mães não sentem esse apoio. E um pós-parto, para a maior parte das mamães é difícil, não precisam de estar ainda a ouvir, não é, várias opiniões em relação a esse aspecto. O freio realmente ganhou aqui um peso significativo, mas é aquilo que diz, não é só, é apenas um pontinho nisto tudo, acaba por ser assim. Ainda temos aqui mais perguntas, mas vamos ter que acelerar, senão nós ficamos aqui hoje a noite toda. Então, porque tenho aqui já esta pergunta há bastante tempo, se no caso de emergência de fibrose, isso vai implicar negativamente a amamentação? Pode ou não. Se a fibrose limita o movimento, a chance de impactar é grande. Se ela não limita o movimento da língua, não. O fato de ter fibrose não quer dizer que está limitando o movimento. Isso precisa ficar claro. Porque eu tenho casos que formam uma fibrose leve, por exemplo, e não impacta. Então, coloca-nos aqui várias questões. Pergunta-se, no caso de uma criança de 3 anos, que imita as vogais distorcidas, principalmente o A mais nasalado, pois tem o músculo tensor do palato, não faz elevação e a língua é muito baixa, se isso realmente se deve a alterações a esse nível. Ou seja, se a doutora Roberta alguma vez viu uma dificuldade a nível das distorções das vogais por alterações a esse nível. Na verdade, eu não trabalho com essas alterações de palato, que ele está falando, né? Eu Alteração de penso que palato. ela está a falar aqui Disfunção velofaríngea, alguma coisa assim? associada, porque ela disse, uma criança de 3 anos que imita as vogais distorcidas, principalmente o A, sai mais nasalado, pois o músculo tensor do palato não eleva e a língua é muito baixa, penso que esteja associada a alterações do freio, se já viu alguma destas dificuldades, distorções nas vogais. Não. Não. E Mas também, eu não ver não quer dizer que não existe, né? A gente pode. Eu não vi. e ela também pergunta se como é que o freio pode estar associado ao pescoço.
Calcula os músculos do pescoço. Penso que será isso, não sei se é até o Quais tirocóncio. músculos do pescoço? Os É a única... supra, infra, ióides, o quê? Então, se entretanto quiser clarificar, nós agradecemos, e eu volto aqui a outra questão que tenho ainda aqui, que é uma colega de Espanha, penso eu, pelo menos o idioma, que teve um caso de um bebê de 4 meses com frénula tipo 2 e depois da cirurgia voltou, neste caso, a língua, pelo que eu percebo aqui, manteve-se na posição baixa e ela diz que voltou a pegar a língua. Calculo que tenha havido aqui uma reincidiva. O que é que devemos fazer nestas situações? Normalmente, quando isso acontece, é porque fez aquele pique que eu falei. Deu esse corte inicial, mas não o corte que liberou, né? Não é um corte profundo, é um corte que tem que liberar e separar a membrana da musculatura. Isso normalmente se faz com o dedo. O cirurgião faz com o dedo, né? É o cirurgião, porque não é terapeuta da fala, nem logopeda, não é que faz isso, tá? Isso precisa ficar claro também, porque tem profissional não médico fazendo isso. Isso não pode. Quem faz isso é médico, cirurgião. Ai, por que eu falei isso mesmo, Tânia? Já não lembro mais. Era por causa do pique, do freno tipo Ah, 2 então, que estava no... provavelmente foi assim, o cirurgião foi mais conservador. E na hora que que vai cicatrizar, uai, se não liberou, vai cicatrizar com o pouco que liberou só. E às vezes não libera o suficiente. E aí tem que reavaliar. Se tem e está tendo impacto, aí o cirurgião tem que repensar se tem que fazer novamente ou não. Em função Porque do o estado. objetivo da cirurgia é liberar, né? Se não libera, o que foi feito? Uhum. A Joana pergunta-nos se, no caso de frenotomia, se é o estomatologista que faz. E faz o quê? A Frene... cirurgia? Não, a freno, neste caso só o freno. Se pode ser o estomatologista a fazer. O que é estomatologista que não tem aqui no Brasil? É um dentista mais, é o que nós encontramos no Serviço Nacional de Saúde. Um estomatologista, dentro da parte dentária, mais um generalista, por assim dizer. É o que nós encontramos normalmente no Serviço Nacional de Saúde. Se ele pode fazer, ele pode fazer. A questão é se ele sabe fazer. Tem que saber fazer. Se ele pode, ok. Mas ele tem que saber fazer. As pessoas falam assim, é só um piquezinho. Esse é o problema. O problema é que não é um piquezinho. É uma técnica cirúrgica. Tem que ser valorizado como uma técnica cirúrgica. E tem que ter o efeito de liberar. Né? Então, tem muitos que fazem... o problema de dar só um cortinho e falar assim, vamos fazer isso, é que gera aí um processo inflamatório porque teve o corte. E, às vezes, esse processo inflamatório gera uma fibrose. Porque não liberou tudo que tinha que liberar. Eu estava aqui a pensar e devo ter introduzido mal. Agora estava a pensar, o estomatologista em Portugal é normalmente a pessoa que trata, o médico da parte dentária que trata mais das doenças da boca. Eu não sei até que ponto será a pessoa mais indicada. Não sei. Estou a Por pensar. isso que eu digo, Tânia, eu falo assim, tem que saber fazer. Eu não sei se é a melhor pessoa, mas eu posso ter um profissional que saiba fazer muito bem. Se ele souber fazer muito bem, ok. Mas se ele não souber, não se atreva. Porque não é um piquezinho. Mas sabe, eu não sei qual é a experiência das outras pessoas, mas pois realmente, se calhar, há muita gente, como em todas as áreas, que acha que está a fazer bem e não está efetivamente, não é? Acaba por ser assim um bocadinho. Mas aí que é importante a equipe, porque daí quem vai avaliar a movimentação da língua vai dizer a língua não está fazendo o movimento que deveria fazer. Eu não consigo trabalhar, ou eu estou tentando trabalhar e não vai.
Claro. Há aqui uma colega, pois, em Portugal, efetivamente, nós temos alguns profissionais a encaminhar para o otorrino, para a parte de dentária também, odontopediatras, acaba por ser, efetivamente, se calhar até mais do que cirurgião. Mas se calhar também depende um bocadinho da realidade público versus privado em relação a esse aspecto. E ainda há uma certa crença que são só esses profissionais a avaliar e não essa equipa interdisciplinar que é tão importante e que referiu ao longo da sua apresentação. Acaba por ser um bocadinho nesse sentido. A colega de há bocadinho, a Ethel, diz, os músculos não sei se recorda, se o freno estava ligado com os músculos do pescoço. Ela diz, os músculos da cervical parecem encurtados, talvez seja pela falta de abertura da boca, alteração do freno, e se aí é necessário encaminhar para o osteopata. A osteopatia tem proposto isso é uma realidade, né? Eu normalmente, eu tenho osteopata que trabalha comigo, mas ela é muito pontual naquilo que ela trabalha. Então, assim, é uma criança de 4 meses que ela falou? De há bocadinho. Não, isso era a outra, dos 4 meses era Esse do era... bebê de Espanha, era da colega de Espanha. Não, ela estava, que interessante, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, normalmente, quando você adequa e vai trabalhando a função vai organizando. Tem casos que você precisa encaminhar para um osteopata, porque está alterado. Mas ele é que vai dizer se ele consegue trabalhar ou não, e se isso vai melhorar ou não. Então, assim, tem casos que o paciente vai se beneficiar com a osteopatia, e tem casos que ele não se beneficia. Depende. A gente não pode condicionar que todo paciente com língua presa tenha que ir para o osteopata. A Ivete está-lhe a mandar beijinhos. Olá, Ivete. Ivete Ventosa. Como sempre é um prazer ouvi-la, diz ela. Beijinhos desde Espanha. Ivete, querida, não sabia que ela estava aí. Tem Um aqui beijo muita gente grande. que são assim as pupilas, assim, que a Martinelli, a doutora Roberta Martinelli tem sido assim a nossa mestra, longe de conseguirmos chegar assim à pontinha, mas há pessoas de referência noutros países que seguem imenso o seu trabalho e que tentam ao máximo conseguir passar esta paixão e este conhecimento que nos traz hoje e nos outros dias todos, porque eu estava aqui a ver e vejo mensagens de algumas das alunas, que já são colegas da perturbação alimentar pediátrica e infantil, que tiveram aula consigo e que dizem que depois da sua aula foram pessoas completamente diferentes, profissionais que viram casos de alimentação de outra forma e que lhe agradecem imenso o facto de ter tido a disponibilidade e ter estado com elas e partilhar com elas todo o seu conhecimento. Que Temos só bom, eu mais fico feliz. Temos aqui algumas questões, mas eu vou dizer ao pessoal que não podemos ficar muito mais tempo. Há aqui uma colega que pergunta, no caso de um bebê com SAUS, com amígdalas, adenoides, normalmente, e ainda com alterações do freio, qual seria a cirurgia que realizaria primeiro? Bebê, quanto tempo? Fala a idade. Pois não diz. Vamos ver se o colega, entretanto, Andrea, se nos responde. Estão-nos a perguntar se há perspectivas de trazer o teste de linguinha para Portugal e implementar o protocolo cá, que seria um sonho. Sim, nossa, seria. Sem dúvida. Eu vou estar em Portugal, né, Tânia? Em abril. Cá esperamos, com os docinhos todos. Sim. Então, hoje é muito interessante, porque antes a gente se preocupava com a 15 meses. amamentação. Desculpe, 15 meses 15 a situação. meses? 15 meses. Então, na verdade, tem alteração. Então, vamos começar a pensar em tudo isso. A língua presa vai fazer
a anquiloglossia vai fazer a língua ficar baixa na cavidade oral. Língua baixa na cavidade oral favorece a atresia de palato, porque eu não tenho a língua acoplada ali, né? Então, eu vou ter o palato, ele é o piso do nariz, então vai subindo, porque vai ficar assim. Eu diminuo o espaço aéreo, né? Porque ele vai ficar assim. Favorece respiração oral. Respiração oral favorece a apneia, né? Então, assim, tem que ver clinicamente. Se eu não libero essa língua e dou congição para essa língua, eu não vou conseguir trabalhar com o resto. Por quê? Porque eu posso até forçar, mas não tem automatização do padrão. Por quê? Porque é desconfortável para o paciente ou impossível para esse paciente. Então, assim, eu faria primeiro, e hoje a gente tem vários estudos correlacionando anquiloglossia com a apneia obstrutiva do sono, e que há uma melhora imensa pós-cirurgia do frênulo. Então, eu pensaria primeiro em cirurgia do frênulo. É lógico que tem a adenoide e a adenoide amígdala faz tudo junto, que é o que a gente chama, os cirurgiões pediátricos, eles chamam cirurgia de oportunidade. Por quê? Vai ter que fazer de um, aproveita e faz dos outros. Apesar que nessa idade, normalmente há uma hipertrofia de amígdala e de adenoide mesmo, né? Porque tem 15 meses. Tem que ver o quanto ela está obstruindo todo esse processo. E se tiver que optar pela retirada, porque alguns optam pela retirada, aproveita e faz, isso chama cirurgia de oportunidade, que já faz tudo. Deixa-me ver mais aqui alguns. É uma colega que diz que a Gilda, que já viu no Cefac o dentista fazer a frenetomia na cadeira de dentista, com ótima colaboração da criança, não é para qualquer criança, diz ela, mas em Portugal desconheço estomatologistas a fazerem frenetomia. Volto a esclarecer em relação há bocadinho aquilo que falámos, que realmente o estomatologista é uma especialidade da medicina no geral e não dentária, como eu tinha referido há bocadinho. Por isso, pelo aquilo que entretanto estava aqui a pesquisar, até foram das primeiras sociedades a constituir em Portugal, das primeiras especialidades a constituir uma especialidade. Eu não sei se recorda que numa das formações que nos deu aqui no Instituto EPAP, estava presente a doutora Rosalina Machado. Sim, Machado Barroso, sim, agora estava aqui do Amadora Sintra, e lembro que na altura ela tinha muita vontade de efetivamente começar a implementar o protocolo do freio da língua, porque nós tivemos uma colega que efetivamente fez a tradução para o português de Portugal, como tese de mestrado, e tínhamos todas as condições para avançar. E agora com esta apresentação eu acho que o bichinho volta novamente a vir ao de cima. Sim, mas quando eu estive aí, foi 15 dias antes da pandemia, lembra? Sim. Depois sim, veio a pandemia, tudo parou, na verdade, né? Claro, acaba por ser assim Mas um bocadinho. temos que retomar isso. Agora, então, a vontade ainda é mais. Para terminar, vou só aqui referir um aspecto de uma colega que pergunta que no caso de um bebê, neste caso com inserção no ápice e no processo alveolar, evidentes compensações na amamentação e um bebê que se cansa facilmente, mas está com ganho de peso, se deve pensar na intervenção para prevenir até futuras dificuldades na respiração, alimentação e fala, que orientações é que achava que com esta informação seriam pertinentes dar a esta família? Então, veja, ele está falando que o bebê cansa. O ganho de peso não está relacionado com anquiloglossia. Nem todos os bebês com anquiloglossia não ganham peso. Aliás, a grande maioria ganha. A maior frustração minha foi quando eu fiz um estudo que eu queria provar que os bebês com língua presa não ganhavam peso. Qual foi a minha frustração? Ganha. Depende do quanto a mãe vai dar de oferta, depende da produção de leite da mãe, depende do tipo de mamilo, depende da injeção.
Depende de um monte de coisa, não é só a questão. Agora, se ele se cansa, ele está dizendo assim, viu? Eu estou fazendo com esforço essa função. Então, por que não deixar natural, né? Mais natural, sem esforço? Eu sou favorável a fazer. Porque se eu for considerar ganho de peso, eu não ponho nenhum, quase a maioria dos bebês não vai para a cirurgia. E com impacto futuro. Doutora Roberta, devo dizer que chegámos às 70 perguntas. Vamos ter que ficar por aqui. Estávamos com medo que não tivéssemos perguntas, mas efetivamente foi um recorde. E devo-lhe dizer que temos mais de metade dos participantes ainda online, o que é de louvar. Muito obrigada a todos os participantes, assim, por manter este raciocínio, por nos levar a pensar mais além daquilo que é óbvio, por nos ajudar a estabelecer relações muito baseadas no conhecimento científico, na funcionalidade, não só daquilo que nos é muitas vezes oferecido de bandeja, mas por nos pôr a pensar de outra forma, pelo aquilo que achamos que já temos construído no nosso conhecimento, baseado na nossa experiência. É sempre ótimo ouvi-la falar. Esperemos, neste caso, que possamos estar consigo brevemente, que nos dê mais formação e que nos ajude nesta construção de terapeutas da fala em Portugal e um bocadinho por todo o mundo. Acaba por ser isso. Por isso é o meu nome e o nome do EPAP. Não sei se quer dizer mais algumas palavras, esteja à vontade. Eu quero agradecer o convite novamente do EPAP, agradecer você, que é sempre uma simpatia, sempre um doce de pessoa e sempre me auxilia. E todos que estavam presentes e que estão presentes, vocês são os heróis de estarem até essa hora da noite aí online, né? Então, agradecer e eu espero realmente que eu tenha correspondido à expectativa de vocês. E eu tenho que sempre deixar um recado, porque eu sempre deixo. Quando forem estar na frente do paciente de vocês, imagina que esse paciente é seu filho. A chance de você errar com esse paciente é menor se você ver esse paciente como sendo seu filho. É uma entrega total, não é? Fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. É sem dúvida. Exatamente. É uma profissão tornada paixão. Eu é que agradeço, coração cheio, e espero muito sinceramente vê-la brevemente ao vivo e a cores, e a todos aqueles que estão aqui, deixar assim inveja, se calhar até tem assim uma recepção ainda mais calorosa, certamente. É um prazer estar consigo e falamos brevemente. Um beijinho muito grande, um abraço Beijo, beijo, boa noite Boa para noite a todos os todos. participantes. Qualquer dúvida poderão colocar através do site, no site do EPAP ou através da mensagem, neste caso por e-mail. Obrigada mais uma vez a todos e foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.